Namastê, boa noite, bem-vindos. Dando início ao satsang, ao encontro de hoje. Dia muito especial, porque estamos sob o efeito energético de um evento que é importante, né? Que é o eclipse completo, que aconteceu algumas horas atrás. E os eclipses são celebrados desde os tempos antigos como momentos muito auspiciosos, né? Para nós, no contexto do encontro, já que nós temos essa feliz coincidência, né? Por que não dizer essa feliz sincronicidade de estarmos presentes, né? Virtualmente no encontro, no satsang, num dia de eclipse. Isso nos dá uma condição diferenciada, uma vez que a nossa consciência fica mais ativada. O eclipse, ele tem as suas qualidades, suas características, né? Que são diferentes, né? Eu nem sou um grande entendido de eclipse, né? Do ponto de vista esotérico, nem mesmo do ponto de vista espiritual. Mas a gente sabe, né, que quando a Lua se interpõe e se alinha com o Sol e a Terra, né, escurecendo a fonte por alguns instantes, 2 minutos, 2 minutos e meio, né, eclipse total, isso provoca uma série de coisas e uma série de energias são ativadas, né? Nós somos seres, uma vez que vivemos aqui na Terra, completamente dependentes do Sol, né? E também regidos pela Lua, que com seus diferentes movimentos, seus ciclos, faz com que coisas aconteçam nos nossos diversos sistemas, né? Então, um eclipse é um fenômeno natural muito lindo, né? Que, entre outras coisas, faz a gente olhar para o céu, faz a gente lembrar que somos parte de algo muito grande, né? Ainda assim somos, como Carl Sagan colocou uma vez, né? Somos poeira não passamos de poeira no universo, né? Hoje eu vi essa frase diante de uma foto com milhões de estrelas que uma fotógrafa astrofísica fez lá da Antártica, ou do Ártico, um dos dois. Acho que foi na Antártica. E praticamente era um céu estrelado como eu nunca tinha visto antes, né? Uma foto maravilhosa. E eles olham para o céu o tempo todo, né? Estão estudando as estrelas, as galáxias e etc. A gente não olha tanto assim para o céu, né? A gente, no máximo, olha de vez em quando, pelo menos aqueles que vivem numa cidade grande, como São Paulo, que é onde eu vivo, né? Nem sempre a gente leva os olhos para cima. Então,
perdemos, né, com isso, por essa vida urbanizada, perdemos muitas vezes essa consciência, né, de seres cósmicos que somos, porque estamos, né, o tempo todo envolvidos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, identificados, né? Eu hoje estava até me questionando, porque nesse exato momento está acontecendo um jogo do Brasil e da Argentina, né? Falei, vamos ver, né? Quantas pessoas vão estar escolhendo, né? Estar junto no encontro, num dia de eclipse, ao invés de assistir o jogo, né? Que começou agora às 9h30, quase que ao mesmo tempo, né? E então estou feliz aqui de ter companheiras de jornada presentes, né? Então, valorizando, priorizando o encontro. E isso nos honra, né? Honra a presença. Porque se a gente quiser crescer, a gente vai aprendendo a priorizar, né, aquilo que de fato nos nutre, nos abastece, nos ajuda a crescer. E, como sabem, né, o crescimento ele é decorrente unicamente da aprendizagem. A gente não cresce se a gente não estiver aprendendo. Então é importante, né, a gente priorizar os espaços onde a gente possa aprender alguma coisa. Isso é para todos nós, né? A gente vai desenvolvendo uma capacidade, né? Deve procurar desenvolver uma capacidade que faz parte do nosso crescimento, que a gente pode estar chamando de humildade, né? Humildade como uma capacidade, né? Porque a gente tende a identificados pelo ego, achar que já sabe muita coisa, né? Então, num dia de eclipse, em que todos nós somos convidados a olhar para cima, né, e ver que certas coisas acontecem de um jeito natural, né, ciclicamente, é demais, né, os cientistas determinarem exatamente como o eclipse vai ser visto. Acabei de ver um mapa desses, né, e nas diferentes latitudes, né, do hemisfério sul, onde que ele vai ser visto inteiro, onde é que ele vai ser visto parcialmente, né? E então tem um conhecimento, né, dependente da ciência, que faz com que a gente tenha essa necessidade, esse prazer até, né, de descobrindo o universo, como ele funciona, suas leis, como somos parte da mesma natureza, né? Então, são as manifestações que acontecem no macro, né, que impactam a nossa consciência, porque igualmente elas se manifestam no micro. Desde os pequenos serizinhos, né, as formigas são impactadas, né, as abelhas, seres ainda menores e seres maiores, né, e nós mesmos, né. Todas as coisas são mexidas e transformadas, e não é de uma forma tão aleatória assim, né? Então os eventos astronômicos sempre causam um certo impacto na nossa consciência, né? De uma forma nos lembrando que as coisas acontecem em dimensões muito aquém do que a gente consegue conceber em termos de grandeza, né? Milhões de anos-luz de distância, né? O tempo que a luz leva para percorrer 1 milhão de anos, né? O negócio está acontecendo lá, né? E a gente já sabe disso, né? A gente consegue observar algumas coisas.
não dá para a gente olhar para si mesmos, né? Olhar para si, sem olhar para si de uma forma diferente, né? Porque a gente também carrega dentro de si mesmo energia, átomos, constelações, galáxias, né? Coisas visíveis, coisas invisíveis, espectros e frequências de energia diferentes, os nossos chakras, né? Então, é um momento sempre importante, porque um eclipse, pelo fato de nós estarmos observando algo acontecendo na natureza, né, mundialmente e coletivamente, todo mundo está olhando, né, muita gente viajou, né, para se posicionar, para observar do melhor jeito, né, uma coisa que vai acontecer por apenas 2 minutos. São bons momentos, né, para todos nós. Misticamente, estamos, ainda que seja por uma fração do tempo, né, em que o Sol é oculto, temos o acesso, né, místico ao nosso inconsciente. Então, eu vi uma cientista narrando hoje, né, lá no deserto do Atacama, onde ela estava observando o eclipse, e estava explicando que os animais, todos eles, ficam loucos, né, segundo a forma como ela colocou, né. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas eles perdem, né, um estado de harmonia. A gente não chega a tanto, né, mas porque a gente sabe que é um eclipse, né, os animais não sabem, né, de repente no meio do dia fica escuro, né, de repente fica claro de novo, né, e os bichos eles são, né, se orientam basicamente pela claridade, pela escuridão, pelo dia e pela noite, né? E de repente, quando as coisas mudam de figura, eles perdem, né, uma referência de tempo biológico. Né? E a gente tem consciência, né? A gente sabe que é um eclipse, que daqui a alguns minutos vai voltar a ficar claro, né? Mas no nosso inconsciente, onde a nossa conexão acontece com a natureza, né, onde somos parte, né, de seres cujo sistema funciona também integrado com a natureza, né, somos mexidos, né, também. Pelo fato de termos consciência e sabemos que certas coisas acontecem desse jeito, elas podem ser monitoradas, podem ser controladas, podem ser previstas, né, graças à ciência, graças a um monte de gente que há milênios vem estudando, milênios não, mas milhares de anos vem estudando, né, essas coisas. O que nos cabe fazer é aproveitar a oportunidade. Eu lembro que quando nós nos preparávamos para a chegada do ano de 2012, e foram vários anos, né, que a gente esperava ansiosamente a chegada de 2012, e a gente se preparou, né, também por alguns anos, para o dia 21 do 12 do 12. Né? E nós nos reunimos e nos encontramos na Waras University, no templo que hoje se chama Ekam, lá na Índia, para celebrar essa data, porque um número superior a 70 mil pessoas despertas havia sido alcançado. Né? Isso significa que a humanidade como um todo será e já está sendo impactada pelo estado de consciência de muita gente. Cada um de nós afeta, né? Muita gente no seu estado. E estou lembrando porque também foi um fenômeno onde aconteceu um alinhamento nessa data, né? Do Sol, da Terra e do centro da galáxia.
E nós celebramos isso, né, porque foram vários ciclos simultaneamente que chegaram a um fim e estavam reiniciando, né, vários ciclos em 2012. Então, a gente já sabia que quando uma coisa assim acontece e a gente está encarnado, está vivo, está vendo, está observando, está presente, está atento, né? A gente pega a onda, né? Como um surfista que espera a melhor onda para escolhe a onda, né? Aquela que vai levar ele mais longe, né? Com a qual ele vai ter a mais forte emoção, né? A experiência mais bonita. Da mesma forma, a gente surfa nos momentos em que a natureza nos proporciona uma possibilidade, né? Uma janela se abre. Então 2012 foi um momento assim, a gente celebrou, porque sabíamos que uma nova era estava começando, a Era Dourada, Satya Yuga. Eu estou lembrando disso hoje porque num dia de eclipse não é diferente, né? A gente tem uma condição auspiciosa de olhar para as coisas de um jeito novo, de uma nova perspectiva, sem sermos tão fortemente dominados pelo nosso inconsciente. Porque as forças do inconsciente são muito grandes, né? E nós basicamente somos dominados dia e noite pelo nosso inconsciente. Temos muito pouca consciência, né? Boa parte das escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, boa parte das coisas que a gente está sentindo, ainda são regidas por processos que se encontram no nosso inconsciente. Então a Lua, quando está diante do Sol, e nós estamos despertos, conscientes, observando, nos proporciona um acesso ao nosso inconsciente. E depois a gente volta a olhar para o Sol, né? Volta a ser banhados, voltamos a ser banhados pela poderosa presença solar, né? E todas as suas frequências. Então, no nível de consciência, é um trânsito muito intenso quando, num certo período do tempo, independente de quanto tempo for, ficamos à mercê de processos do inconsciente. É uma oportunidade, né? Porque quando conseguimos, né, permitir que o inconsciente se manifeste, simbolicamente ou objetivamente, a nossa visão expande e a gente começa a encontrar inúmeras possibilidades de liberação, justamente porque o Sol volta, né, num processo gradual, mas é meio rápido, né, mas é muito bonito ver a Lua passando na frente do Sol e abrindo novamente, o Sol voltando a brilhar, né, por inteiro. Isso é uma oportunidade, né? Então, fazer o encontro num dia assim é diferente, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Então eu já estou deixando aberto para vocês, bem-vindos, né? Mais uma vez, os novos, os que estão participando pela primeira vez e os que já estão presentes em outros encontros já há mais tempo, né? Acompanhando. Fica aberto espaço para vocês colocarem as questões. Aproveita a oportunidade, né? Não deixa para o final. E que a gente possa crescer juntos, né? Com inúmeros e diferentes aprendizagens. Aproveita para surfar na onda. Para a gente
comentar mais alguma coisa, né? Nós tendemos a rejeitar ou resistir àquilo que emerge do nosso inconsciente. É assim que a gente é, né? É da nossa natureza. Então, tudo aquilo que seja uma manifestação, né, das nossas sombras, do nosso inconsciente, do nome que queira dar para isso, é sempre muito rico. E eu lembro uma frase-chave, né, de Srimad Bhagavatam, né, que nos apontam, né, ver é ser livre. Ver é ser livre. Você só não é livre porque coisas acontecem dentro de você que você não acessa, ou porque não consegue, ou porque não pode, ou porque não consegue, né? Tem medo. Ainda falando do momento auspicioso de um eclipse, né, e seus significados. Sempre que a gente puder romper internamente com as barreiras que nos impedem de olhar para aquilo que a gente não gosta de ver, mas que precisa ser visto, a gente dá um salto, né? Salto quântico em consciência. Porque você só vive de uma forma limitada, nos aspectos em que você vive de forma limitada, porque você se mantém numa posição de defesa, de proteção, com relação àquilo que está no seu inconsciente. Quem faz terapia sabe disso, né? Quem tem um bom terapeuta, que também faz continua fazendo, né, um mergulho no seu próprio inconsciente e consegue ajudar um outro, consegue ajudar outros, né? É sempre um trabalho muito rico. Você vive a vida que você vive porque você tem 90% de inconsciência te governando, decidindo, te levando para cá e para lá, como uma folha solta no vento. Então, quando a gente fica sabendo disso, né, e escolhe, não, eu quero sair dessa condição, eu quero me tornar uma pessoa lúcida, eu quero me tornar uma pessoa que faz escolhas conscientes, que não é dominado por aquilo que não sabe dentro de si, porque é um aprisionamento, né? Aí você escolhe despertar. É isso que é despertar. Sair do estado de adormecimento e acordar. Sair do inconsciente e se tornar consciente. Isso é a jornada de iluminação, né? Faz parte da jornada de iluminação. Aspectos simbólicos também, né, da observação de um eclipse. Oi, Denise. Se tu, você poderia falar um pouco mais sobre o número de despertos no planeta e as consequências disso daqui para frente? Denise, o número a gente já não tem mais, né? Isso fazem mais de 7 anos, né? 2012 para cá. Aproximadamente 7 anos. Que a gente falava em números, porque dentro da visão de Sri Rama Bhagavan, uma pessoa que está desperta, como eu estou descrevendo aqui, mais ou menos, uma pessoa que está desperta, o estado, é isso que é importante para nós aqui, o estado no qual ela se encontra emana, né, como canal e como presença direta, uma possibilidade
emana luz, né, vamos chamar assim, é mais do que isso, né? Uma condição, uma possibilidade de alterar o estado do coletivo. Ou seja, uma pessoa que está desperta, ela está menos subjugada aos processos inconscientes que eu estou descrevendo aqui também. Né? Como eu estou dizendo, nós somos 90% movidos pelo inconsciente. Então a gente faz coisas, né, alinhadas com energias que não são auspiciosas, né? Porque nós somos herdeiros de toda uma coletividade, somos herdeiros de uma ancestralidade de violência, de dor, de doença, de sofrimento. Quando a gente começa a fazer um trabalho, né, e recebe a graça do despertar, esse vínculo que você tem, né, kármico e hereditário, ele se rompe. Ou seja, você deixa de fazer parte de um coletivo inconsciente e começa a impactar o coletivo de uma forma direta e consciente, mesmo que você não faça nada, mesmo que você fique quietinho em casa. O estado no qual você se encontra vai, por meio de uma conexão com o coletivo, por meio de uma conexão com o inconsciente e o consciente coletivo, com a consciência coletiva, você começa a gerar um novo estado que também vai se manifestar coletivamente. Então, uma pessoa desperta afeta 100 mil pessoas, pelo estado no qual ela se encontra, não como uma ativista, né, ou uma missionária, esse tipo de coisa. Não é isso. Você não precisa fazer algo necessariamente, né? A gente acaba fazendo, né? Porque somos movidos mais pelo coração do que por ideias. Você começa a ser menos movido, né, pelas artimanhas da mente e naturalmente você se move intuitivamente, como eu falei no encontro da semana passada, e se move por uma inteligência residente no coração. Então essa forma de você se mover no mundo externo, decorrente de um estado interno que está estabelecido, é dinâmico, mas ele está presente, não é uma coisa que vai e vem, né? Digo estabelecido nesse sentido. Não é que hoje você está, amanhã você deixa de estar, depois amanhã você volta a estar, né? Não é essa coisa. Pode até acontecer, mas uma vez que você se encontra e desperta, você permanece. A não ser que karmicamente aconteçam outras coisas, né? Onde você perde o estado. Mesmo quando você perde o estado, você o perde temporariamente, o próprio estado te deu volta. Né? Uma pessoa afeta 100 mil pessoas. Então, quando a gente começou a receber a Diksha, 2005, 2006, muitos de nós, né? A gente sabia que precisávamos chegar a 2012 como parte de um exército, né? Como parte de um exército, dos guerreiros de Kalki. E precisávamos trabalhar intensivamente pelo nosso despertar. Então assim a gente o fez. Né? Processos que eram direcionados nesse sentido lá na One University, como se chamava na época. E a gente sabia que, dado o número de 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra, seria necessário chegarmos ao número de 70 mil pessoas a ponto de impactar a consciência coletiva de 7 bilhões de seres humanos. Muitos já se foram, né? E novos chegaram nesse ciclo de vida e morte, né?
mas a necessidade era que em 2012, por conta do alinhamento, por conta do final de vários ciclos simultaneamente, né? Ciclos grandes e ciclos menores. Ciclo significa 4 eras, né? 24.600 anos, né? Completam um ciclo de 4 eras. Então, nós sabemos que estamos vivendo o final de um ciclo, de uma era chamada Kali Yuga, a Era do Ferro, de extrema inconsciência, né? Onde homem e matéria são vistos como coisas diferentes, né? Consciência e matéria são vistas como coisas distintas. E estamos iniciando uma nova era. Então, saindo da Era do Ferro e entrando na Era Dourada. Junto com outros ciclos maiores do que esses das 4 eras, né? De 24.300 anos. Outros ciclos maiores também estavam se completando. Dentre eles um ciclo de 650 mil anos. E ainda um outro maior, como o ponto médio da existência da galáxia, da Terra, né? Estimado aí, acho que 3,6 bilhões de anos. Então, todos esses ciclos, né, estavam entrando num ponto de fim e início de novo ciclo em 2012. Então, a gente encarnou para isso, né? Até mesmo para estar vivos, para estarmos encarnados num corpo, vivendo esse momento auspicioso de um fim de uma era e o início de uma nova era. Aqueles que estão atentos, né, presentes, trabalhando né, em curas dentro de si mesmo, né, trabalhando no sentido de encontrar liberação do sofrimento, trabalhando no sentido de expansão da consciência, trabalhando no sentido de encontrar o estado de unidade, por instinto, por necessidade, por vontade, por inteligência, por N razões, né? Vou inevitavelmente, né, por estarem encarnados nesse momento, vão estar inevitavelmente despertando, né? E com isso impactando o coletivo. Então tem uma inteligência divina, tem uma dinâmica divina manifesta por meio da Diksha que nos leva a isso. E também a encarnação de um casal de avatares, também por conta disso. E a manifestação da Diksha também para isso. E outras coisas mais, né? Então, quando somos coletivamente ou num grande grupo de pessoas, né, tocados por essa energia, pelas possibilidades e de certa forma encontrando níveis, apesar de diferenças de níveis, né, encontrando o despertar e o acesso a um novo estado de consciência, isso cria a condição de que coletivamente haja uma transformação, começando pelo inconsciente coletivo, né? A gente já sabia disso. Então nós trabalhamos intensivamente até 2012 para encontrar essa condição individual para que esse estado pudesse ser alcançado, né? Ou encontrado, melhor dizendo. E tínhamos esse número de 70 mil. 70 mil para impactar 7 bilhões, onde uma pessoa impacta 100 mil pessoas. E essa lei vale até hoje, né? Sempre que um de nós se libera e encontra o despertar, né, o impacto que este ser causa no coletivo é de tocar 100 mil pessoas. Uma família desperta toca 100 mil famílias, né, e assim por diante.
Então essa é a forma que Srimad Bhagavan nos direcionaram para trazer uma mudança que impacte toda a humanidade. No momento auspicioso, de um alinhamento da Terra, do Sol e do centro da galáxia. Então, como a gente está vivendo hoje um eclipse, a nossa consciência lembra disso, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Quando chegou no mês de... pouco antes do que a gente está agora aqui, tipo abril, maio, o número de 70 mil pessoas espertas foi alcançado em 2012. Não sei te dizer, não sei te explicar como se chegou a esse número. Mas nessa época, nós, pelo contato que tínhamos com a Varnas University e os dastas, os monges que cuidavam de toda a estrutura lá, havia um grupo de monges que tinha a visão mística. Visão essa que permite quantificar alguns números, estatisticamente. Não sei te dizer como, mas é uma visão mística, de alguns que eram consultados. Então sabíamos, ou ficamos sabendo que chegamos aos 70 mil. Isso já foi uma primeira festa em 2012, no primeiro semestre. E a gente, eu também, nós nos preparávamos já para celebrar no final do ano, 2012, a chegada da nova era. Então a gente comprou passagem, a gente se organizou para poder estar junto no Ekam, maravilhoso templo, o Oneness Temple, como se chamava na época, para celebrar a chegada da nova era, já sabendo que o número de 70 mil pessoas já havia sido alcançado e que já estávamos com um número aproximadamente de 300 e tantos mil seres despertos. Então foi assim que aconteceu. Em 2012. De lá para hoje, alguma coisa ainda seguiu sendo contabilizada, mas esses números não foram mais divulgados. A gente só sabia que a cada final de processo, chamado deepening, aprofundamento, que acontecia lá, aconteciam acho que 2 ou 3 por ano, que ao final de cada processo desses, um número significativo de novas pessoas haviam despertado. E isso seguiu assim por um tempo. Mas o número, hoje, eu não faço ideia de quanto seja. Eu não sei como está o estado de tanta gente. E qual é esse número, que número é esse? Porque não se falou mais nisso. Esse assunto deixou de ser foco, embora a necessidade de continuar criando as condições para as pessoas despertarem continua. Mudou o formato, mudou a escola, mudou até a forma de se dar nome às coisas. A linguagem mudou também. Hoje não se fala mais em despertar, mas se fala em beautiful state, se fala em belo estado, onde objetivamente, e de uma forma mais pragmática, manifesta o seu estado em ações práticas, especialmente nas suas relações, em todos os aspectos das suas relações, e no trabalho, com amigos, com parceiros, com família e consigo mesmo. Então, hoje a coisa está sendo trabalhada por outras metodologias que façam uso de uma linguagem menos mística, mas tão eficaz quanto, pela Ueno Academy.
mas não se fala mais de números, porque a gente não tem mais acesso, né, a uma mensuração mística como era feito antes. E a gente sabe, né, que quando as coisas ficam mais luminosas, a sombra também se manifesta, né? Então, no coletivo, a gente observa, né, os movimentos, né, pelo planeta, o nível de violência, né, e também certas coisas surpreendentes, né? De repente, né, quando os líderes, né, das nações mais violentas, né, decidem fazer certas coisas ou deixar de fazer, né? Então a gente vai observando, vai procurando encaixar os eventos no mundo dentro de uma nova consciência que já se manifesta desde 2012. Não quer dizer que algo esteja estabelecido, né? Então cabe a nós, né, agir. Por isso que hoje, por exemplo, temos a proposta colocada para ser colocada em prática, né, do Festival da Paz, por exemplo, né? É uma forma mais objetiva e pragmática de você fazer algo direcionando a sua consciência para aquilo que não está em paz internamente, né, ao mesmo tempo que se manifesta né, no coletivo, né? Então a gente vai trabalhar a violência contra as mulheres, a gente vai trabalhar a violência contra os animais, a gente vai trabalhar a violência contra a natureza, a gente vai trabalhar a violência contra a criança, e assim por diante, né? A violência que se manifesta por diferenças das religiões, etc. Temos um dia dedicado, né? Isso vai acontecer em setembro. Então é só um exemplo que eu estou dando, né? Então a gente trabalha hoje de uma forma mais direta em aspectos que ocorrem dentro de cada um de nós, e a gente busca também criar os meios de acesso a uma cura fora da gente, né? Isso vai começar a ser trabalhado já agora em julho, pelos agentes da paz, pelos peacemakers, né? E a partir de setembro, num processo de 10 dias aproximadamente, né? Quando a gente vai estar meditando juntos aí, com a finalidade de alcançarmos 2 milhões de pessoas. Então, esse é o número que eu posso te dar, Denise, né? A gente está trabalhando hoje para dobrar o número que foi alcançado ano passado de 1 milhão de pessoas, e trabalhando no sentido da paz. Não como ativistas, né? Não como militantes de alguma organização, mas como pessoas que estão trabalhando na cura daquilo que não está em paz internamente, né? E criando os meios que isso se manifeste também pelo grande número, né? No coletivo. Então, 7 bilhões de habitantes, né? Mas é a mesma matemática, né? Se tivermos 2 milhões de pessoas num período de algumas semanas, né, trabalhando intensivamente para que algo mude no coletivo, o coletivo vai ser impactado, né? A gente observa isso em casa, né? Quando você está bem, quem está em volta tem um tipo de resposta às situações, né? E quando você não está bem, né? Quando você está perturbado, quando você está em desequilíbrio, como as coisas acontecem em volta, né? Então, da mesma forma, quando a gente trabalha em grupos, né, para ficar bem como grupo, né, e quando esse grupo começa a expandir, né, quando é um grande grupo, o impacto no coletivo ele é imensurável, né, mas ele é perceptível. Não tenho números, né, mas é assim que está acontecendo. Denise continuando, né? O beautiful state é desejado, e percebemos sim que a sombra está se manifestando. Quanto mais luz, maior a sombra se manifesta.
A gente só... Eu não tenho como te dar um exemplo aqui, né? Se você não joga uma luz, você não enxerga a sombra, né? Então, a sombra, ela só se manifesta sob o impacto da projeção de uma luz, né? E onde você vai observar que tem partes onde a luz não chega, né? Que formam as sombras. Então, se não tem uma forte luz, você não tem consciência da sombra, né? A consciência da sombra só é possível na presença da luz. Isso como fenômeno físico, né? Luz e ausência de luz, né? A sombra como ausência de luz. No sentido místico, a gente pode dizer que temos a consciência e a inconsciência, né? Temos o consciente coletivo, temos a consciência e temos o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, do qual fazemos parte, ele é muito grande. Então, a consciência, ela, né, vamos chamar assim de consciência positiva, né, a manifestação da consciência ainda é ínfima diante das manifestações do inconsciente coletivo. A gente tem muito que caminhar ainda, né? Como é que a gente caminha? A gente caminha identificando os nossos aspectos inconscientes. E eles só são vistos, como é o fenômeno do eclipse, né? Quando estamos sob o impacto de uma forte luz. Aí a gente tem a oportunidade, né, de acessar pela própria presença, né, acessar aquilo, porque um desconforto começa a acontecer, né, um mal-estar, uma contração, e você quer sair daquilo, né, você quer fazer alguma coisa para se sentir bem, né, você quer sair alguma coisa para, né, para respirar. Então você vai buscar atuar, né, fazer alguma coisa para criar espaço, para sair da prisão, né, para se libertar. Então esse movimento ele é causado pela presença da luz, né? E aí você, como ser consciente, tem a observação, né, daquilo que está te impedindo, daquilo que está te segurando, daquilo que está te aprisionando. Então a gente, né, pode dizer que está vivendo um tempo assim, né? Porque o que está se manifestando no mundo externo, como violência, como, né, de todas as formas, né, somos nós, né? Desde um candidato violento que a gente bota no poder, né, para nos conduzir como país, né, que nos represente como nação, e é uma pessoa, né, que de repente opta pela violência, pela destruição, é impactante, porque ele é uma manifestação do nosso inconsciente, né, também, de todo mundo, né, não só por causa do voto, né, mas porque para que isso se torne possível, para que essa manifestação se torne possível, tem uma força inconsciente procurando se manifestar, né? E eu acredito, né? É só uma crença minha. Eu acredito, né, que essa é a forma de criar espaço para que uma outra presença se manifeste, né, que também vem das pessoas, né? Então esse é um jogo de luz e sombra, né? Então a luz manifesta a sombra encontra espaço para se mostrar, e quando ela se mostra, né, a presença da luz se manifesta, porque na presença de luz, né, quando a luz ela é 360 graus, quando ela é de todos os lados, a sombra desaparece. Então no coletivo, quando coletivamente somos, né,
encaminhados a nos liberar, né, de processos do inconsciente, né, processos negativos, processos destrutivos, processos anti-vida. Quando tudo isso se manifesta, né, como quando acontece uma guerra, né, como é que pode acontecer uma guerra? Né? Como é que pode uma pessoa, de repente, sair e ser mandada matar outras pessoas e ela tem que obedecer e, né, puxar o gatilho, jogar uma bomba? Como é possível? Né? Matar outro ser humano que também, né, tem a família, tem os irmãos, tem seus filhos, né, tem uma esposa, tem mãe, tem pai, tem amigos, tem bichos, tem... Como é que pode? Você pode ir lá e matar uma pessoa? Né? Que possibilidade é essa que se cria internamente de uma pessoa ser enviada, né, em nome de um ideal ou do que seja, matar uma outra pessoa? Então, a guerra só é possível porque o inconsciente prevalece, né? E o que ela traz? Ela traz movimentos intensos, né, para que a guerra nunca mais volte a acontecer, para que a vida seja preservada, né? Historicamente, os seres humanos viveram guerras, né? Teve até a guerra dos 100 dias, dos 100 anos, né? Teve guerras, sei lá de quanto tempo, né? Como é que pode viver 100 anos em guerra? Aconteceu, né? Como é que pode? Imagina, é mais do que uma geração, né? Num tempo que as pessoas não viviam 100 anos, né? Você nascer na guerra e morrer na guerra sem nunca ter conhecido uma outra possibilidade de vida que não seja ver gente matando gente em volta de você. Com pouca comunicação, né? Num tempo sem internet, sem rádio, sem televisão. Então, como seria viver assim, né? Nós vivemos tempos muito diferentes, né? Porque qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo a gente fica sabendo na hora, a gente acompanha na hora, né? Hoje vi uma cena de uma criança, de uma mãe com 3 filhos, uma num carrinho que ela empurrava, uma outra ela segurava pela mão e uma terceira que ela não tinha mão para segurar, esperando o metrô numa estação, né? E essa terceira criança, que era a maior delas, caiu no vão entre uma plataforma e o trem do metrô, né? Caiu naquele buraco ali, que é uma coisinha pequena, mas a mãe não tinha mais mão para segurar, né? E aí, claro, né, as pessoas se mobilizaram e pararam o trem e tiraram a criança do buraco, né, daquele vão. Isso aconteceu, a gente já na hora viu aqui, né, o mundo inteiro ficou sabendo, né? Então, é a história de uma criança que nem aconteceu nada tão grave com ela, né, e a gente fica sabendo. Assim, outras histórias trágicas, né, que estão acontecendo no mundo afora. Então, isso faz parte de uma mudança de consciência, né, quando nós nos ocupamos com os eventos que acontecem em todos os lugares do mundo. E a gente vai tendo também um sentimento de que pertencemos a algo maior, né? Tudo bem, hoje o Brasil está jogando com a Argentina, eu estou torcendo para o Brasil, né? Mas aí já é outra coisa, né? A gente torce para o nosso grupo, né? Para a nossa família, para a nossa identidade. Mas é uma brincadeira, é um jogo, né? É um jogo. Quando não é assim, é outra coisa, né? Então, às vezes, é outra coisa que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ter essa referência, e ela vai se desenvolvendo, que nós somos seres únicos no planeta, né? Independente de línguas diferentes, de crenças diferentes, de religiões diferentes, de cor de pele diferente, do que seja, né? Não tem duas humanidades, é uma só, né? E essa consciência ela vai se estabelecendo, e a gente vai curando aqui, e vai curando aquele que está em sofrimento em alguma outra parte do planeta, porque a gente não está separado nem de ninguém, nem de nada do que esteja acontecendo. Quando começamos a curar nós mesmos, a gente cura o coletivo. Então é isso que importa, né? É isso que importa. Cada um de nós que está trabalhando no sentido de encontrar
uma cura e uma liberação do seu próprio sofrimento, né, está curando também o coletivo, né? Uma cura sua gera uma cura em outros seres que possivelmente você nunca venha a conhecer pessoalmente, mas que estão conectados a você pela consciência e por outras coisas, né, que a gente não conhece. Então nada do que acontece com a gente fica isolado, né? Tudo que acontece com cada um de nós acontece porque a gente está sentindo a dor do outro, e acontece quando a gente se cura no sentido de também liberar a dor do outro, né? Então essa dinâmica ela acontece o tempo todo. Não tem outra forma, né? Hoje, teve um tempo que eu acreditava que era possível, né, você cuidar da sua história. Se você encontrar uma liberação como indivíduo, encontrar o estado de iluminação, encontrar o despertar e a iluminação, está ótimo. Você talvez não volte a encarnar num corpo humano, talvez você não volte mais a viver na Terra, porque o seu ciclo aqui se completou. Eu entendia desse jeito. E com Sri Bhagavan, a coisa me foi mostrada de uma outra forma, que não existe liberação individual. Isso me causou um impacto muito grande, porque fiquei anos da minha vida entendendo que a liberação era individual, né, que tem um eu, né, um ego, um eu que se libera, né, que alcança, que chega lá, que, né, e a beleza da visão dos avatares de Srimad Bhagavan é justamente essa, assim, não tem liberação pessoal, não tem iluminação individual, né? Ou nós como humanidade nos liberamos ou nada muda. Então tem inúmeras forças trabalhando no sentido para que isso ocorra. Por isso que eu continuo dando Diksha, nunca parei, né? Desde 2006. Não houve uma segunda-feira que não tivesse uma sessão de Diksha. Nunca fiquei uma semana da minha vida sem dar e receber Diksha. Nunca parou, né? Porque eu sinto que é isso que precisa ser feito. De uma forma direta ou de uma forma indireta, alguma coisa tem que ser movida. Claro, eu cresço no pessoal, eu cresço individualmente, né? Mas o coletivo é impactado por tudo aquilo que acontece comigo. Então é uma dança, né? É um movimento simultâneo, em que você é mexida e movida pelos outros e você move e mexe com os outros pelo que você trabalha em si mesmo. Toda oportunidade que a gente tem de acessar o nosso inconsciente e identificar aquilo que nos mantém em estado de sofrimento é fundamental, né? A gente tem que pegar essas janelas quando elas acontecem na natureza, né? Porque, como eu comecei a falar aqui no início do encontro, a nossa consciência é impactada, né, fortemente por tudo aquilo que a natureza manifesta também. Então eu vou me preparar para a Oneness Meditation, tá bem? A gente já chegou no limite do tempo aqui, do encontro, e eu vou me preparar para transmitir a Diksha e a presença pela Oneness Meditation. A gente fecha o encontro aqui, abre novamente a sala, clique no outro link. Eu sempre lembro que a Oneness Meditation é parte do encontro, né? Eu só faço, né, por meio de links separados, para que outras pessoas de outras partes do mundo que não falam português, que não vão entender, né, o nosso encontro aqui,
possam participar da ON. E é assim que acontece. Então a gente recebe gente que participa da ON por meio de links que são divulgados em grupos de outros países, né? Gente que me segue já há muitos anos pelo live stream também e que vem de outros países. Então a gente fecha aqui, toma uma aguinha, né? Relaxa um minuto, fica quietinho e se prepara para acessar o que a Oneness Meditation manifesta e oferece a cada um. E hoje, nesse auspicioso dia, né? A gente vai ter a oportunidade, né, de fazer uma Oneness Meditation num dia ainda sob o efeito de um eclipse total do Sol. Namastê, gratidão pela presença.